Olha o que aconteceu no perfil deles depois que eles começaram a usar o meu método de crescimento orgânico no Instagram. A Marta Leonardes, por exemplo, saiu de 30 mil seguidores para mais de 200 mil em questão de meses. E detalhe, ela criou uma empresa muito bem sucedida em cima da marca pessoal dela. Dá uma olhada no engajamento e no alcance dos conteúdos depois dela ter aplicado o meu sistema de conteúdo. Milhões de pessoas de forma orgânica. Tem também o fato que era inseguro na hora de gravar para o Instagram no início e tem um assunto muito técnico. Mas hoje, ele é uma das maiores referências do mercado financeiro, com mais de 125 mil seguidores qualificados. E tem também o meu próprio perfil, que saiu de 10 mil seguidores para mais de 280 mil. Isso sem investir um centavo em tráfego para crescer seguidor. E falando de assuntos que são considerados chatos para a maioria das pessoas. Detalhe, todos os dias tem um monte de gente que me manda mensagem falando que quer comprar alguma coisa de mim. Ou seja, não é só um Instagram bonitinho, com boas métricas, aquelas de vaidade. Hoje eu tenho um negócio rentável que coloca dinheiro todos os dias no meu bolso. Agora, a pergunta que eu te faço é: como que esses perfis que eu falei, e até alguns adolescentes na internet sem qualificação nenhuma, conseguem milhões de visualizações e milhares de seguidores, enquanto você, uma pessoa esforçada e com uma bagagem cultural bem maior do que a média, não consegue passar das 200 views? Bom, basicamente todos eles usam, alguns em segredo, uma estrutura de conteúdo que praticamente obriga o cérebro das pessoas a assistirem o seu conteúdo, conhecida como fator viciante de conexão. Todos os meus conteúdos, dos meus clientes e de alguns dos maiores comunicadores do Brasil, como Cíntia Chagas, Arthur Paek e até o Rafael Grata, seguem exatamente essa estratégia. Por isso, se tu quer que os teus conteúdos comecem a ser vistos por milhares de pessoas qualificadas, se você quer se tornar uma referência na internet naquilo que você já é bom, e se mais do que isso, você quer transformar o seu Instagram em uma fonte de renda e não simplesmente em número bonitinho de pessoa que não tá nem aí pra você, que serve só pro seu ego, mas não pagam absolutamente nenhum boleto seu, eu vou te pedir pra continuar comigo nos próximos 5 minutos. Porque além de eu te mostrar como aplicar essa estratégia do fator viciante de conexão no seu próximo conteúdo, eu também vou te mostrar um motivo pelo qual os seus conteúdos, mesmo sendo bons, eu sei que eles são bons, eles não conseguem sair da casa dos 200, 300 views. Enquanto conteúdos que são rasos e não agregam em absolutamente nada daquele influenciadorzinho tem milhares e até milhões de visualizações. E eu também vou te mostrar porque seguir trend, hashtag, música em alta é a pior coisa que você pode fazer se você quiser que o seu Instagram entregue o seu conteúdo para pessoas que comprariam de você. Tudo porque eu quero que você seja o meu próximo case de milhares de seguidores e que eu possa usar o seu resultado para comprovar ainda mais que o que eu faço dá certo. Você topa? E não importa, tá? Se você é um profissional da saúde, se você trabalha com marketing, se você trabalha na área da beleza, ou se você é um empresário que quer ganhar dinheiro através do Instagram. Isso porque o que eu vou te mostrar aqui são princípios vão fazer com que o seu público, a pessoa que precisa conhecer o seu produto ou o seu serviço, pare tudo que ela tá fazendo pra te ouvir. Então, o que eu vou te explicar não tem nenhum hackzinho, não tem nenhuma musiquinha e nenhuma trendzinha. Por isso, eu sugiro que você fique comigo até o final. E eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Diandra Santos. A gente tá falando com a Diandra Santos. Quero falar alguma coisa que vocês precisam ouvir. Eu tô aqui com uma gaúcha maravilhosa, Diandra Santos, recheado de opinião, um conteúdo em primeira pessoa. A minha convidada aqui é a Diandra Santos. A gente é um reflexo do marketing que já rola a vida inteira. Acabou. Empresária e especialista em criação de audiência orgânica e criação de marcas pessoais há mais de uma década. As minhas estratégias já alcançaram e impactaram mais de 100 milhões de pessoas em todos os perfis que eu já cuidei. Eu já criei estratégia de marketing para o BTG Pactual, para escritórios da XP Investimentos e para o TC Investimentos, onde eu fui diretora de marketing. E essas são algumas das maiores instituições financeiras do país. Além disso, já atendi contas pessoais bem grandes, como Yeser, Camila Farani, Rafael Ferri e muitas outras. E a minha missão nesses últimos anos vem sendo não só fazer com que essas contas se transformem de potência e influência, mas também que elas se tornem uma fonte de renda extremamente rentável e previsível. Porque, convenhamos, né? Não adianta ter seguidor se isso não coloca dinheiro no seu bolso em nenhum momento. Quem fala ao contrário pra você, tá mentindo. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar sobre mim. A minha real intenção aqui é te mostrar que, assim como você, as pessoas que eu atendo também patinaram na hora de conseguir escalar e gerar conexão com o público. Muitas delas, inclusive, vêm frustradas daqueles gurus da internet que ficam pregando a nova onda do momento, que no final das contas só serve pra eles ganharem dinheiro em cima de você. E a verdade é que não é tão fácil assim. Não é só colocar uma musiquinha que tá em alta, usar uma trend do momento, nem absolutamente nada parecido com isso. Bom, antes de mais nada, eu preciso te dizer quem que é a verdadeira culpada de eu decidir gravar esse vídeo aqui pra você. É a Marcela. E eu me lembro como se fosse ontem, dela me chamando pra conversar depois de uma palestra que eu dei em Floripa, falando que eu era a última esperança dela. Isso porque naquele momento ela me confessou que estava depressiva e prestes a abrir mão de ver a filha dela crescendo. Isso tudo porque a reserva financeira que ela tinha feito estava acabando. Se você conhecesse ela, você ia dizer logo de cara que ela definitivamente é uma especialista no assunto que ela fala. Ela tem pós-graduação, tem mestrado, tem vários cursos internacionais e já atendeu grandes clientes quando ela trabalhava lá na antiga empresa dela. E a Marcela era mãe solteira. Ela tinha uma filhinha linda.
ainda. E quando ela fez 2 anos, ela prometeu pra ela mesma que ia sair da empresa estável que ela trabalhava e ia começar a oferecer o seu serviço na internet. Tudo isso para poder acompanhar o crescimento da filha, que era sua melhor amiga e companheira de vida. Na teoria, o plano era perfeito. Ela até via algumas amigas trabalhando com isso, não tinha como dar errado. E ela comprou vários cursos, fez tudo e tinha certeza que ia dar certo. Mas quando ela chegou para conversar comigo, já tinha passado 1 ano inteiro desde que ela tinha decidido sair dessa empresa e apostar no sonho dela. Mas nada de resultado concreto. Ela conseguia vender alguns serviços, mas sempre para cliente que ficava pedindo desconto. Ninguém via valor nela. E para piorar, ela ficava um dia inteiro dedicada fazendo conteúdo. E quando postava, não passava das 300 views. Ou seja, não chegava gente nova para oxigenar o business dela. E para piorar, como ela estava sempre no negativo em relação ao custo de vida dela com a filha, ela começou a ver a reserva financeira que ela tinha juntado chegar a ponto de durar só mais 2 meses. Ela já tinha entendido que ela precisava atrair pessoas para o perfil para vender os serviços dela. Mas isso nunca aconteceu. E acredita, ela tentou de tudo. Criava carrosséis todos os dias, fazia stories, postava reels todo dia, tinha uma boa foto de perfil, uma boa bio, usava música em alta, trend do momento, e ela chegou até a copiar concorrente. Definitivamente, agir não era um problema para ela. Naquele momento, ela vivia uma situação muito difícil e ela resolveu compartilhar comigo. Me disse que estava com depressão, desesperada e sem saber o que fazer. Ali, ela se encontrava em um dilema. Ou ela continuava tentando e corria o risco da reserva financeira dela secar, tendo que viver de favor na casa dos pais, ou ela voltava a trabalhar em alguma empresa e não acompanharia o crescimento da única filha dela. Porém, eu sabia que isso não ia ser fácil, porque ela saiu pela porta dos fundos na empresa antiga e ia ter que começar praticamente do zero. Assim que ela falou comigo e me mostrou o que ela estava fazendo no Instagram, eu soube na mesma hora o que estava acontecendo. E no final das contas, ela era só mais uma vítima do maior erro que as pessoas cometem no Instagram. E eu sinto em te dizer isso logo de cara, mas o Instagram de hoje não foi feito para qualquer pessoa crescer, segundo o próprio site deles, tá? Isso podia até ser verdade em 2020, por exemplo, mas hoje a competição tá muito maior. O número de usuários da plataforma dobrou, e se tu não souber jogar o jogo deles, não vai crescer nunca. Por isso que você senta, escreve com cuidado o seu roteiro, grava mesmo com insegurança, seguindo o passo a passo que aquele guru falou e não tem nem 50 curtidas. Ou às vezes você até acha que uma IA, tipo o GPT da vida, vai fazer um conteúdo melhor sobre o seu negócio que você mesmo. E aí pronto, mais uma humilhação. E aí você começa a achar que o seu perfil tá marcado e acha que dá trabalho demais crescer. Mas, enquanto isso, a cada semana um novo influencer surge de 18 e poucos anos do nada, explodindo nas redes sociais sem conhecimento técnico, sem experiência de mercado, mas conseguindo conquistar um público de um jeito que parece mágica. Sendo sincera, isso não te deixa puto? Não te faz questionar o que você tá fazendo de errado? E não, pode ter certeza que eles não são melhores que você, eu afirmo. Eles simplesmente aprenderam a jogar o jogo do novo algoritmo. A boa notícia é que esse jogo é replicado. Tudo que você precisa é fazer com que o seu conteúdo desperte 2 sentimentos muito específicos no seu público. E quando você finalmente consegue fazer isso, o seu conteúdo começa a transformar seguidores casuais em fãs obcecados por você. Eles passam a ver seu conteúdo como algo indispensável, uma fonte de inspiração, de bem-estar, sabe? Eles passam a querer ser você, te idolatrar. E não importa o quanto outros criadores tentem competir, o seu público vai estar tão emocionalmente envolvido com você que não vai conseguir desviar a atenção. E quando isso acontece, é checkmate. E eu sei disso, porque foi exatamente assim que eu fiz com a Bruna, por exemplo. Eu fiz ela sair de 13 mil seguidores para mais de 130 mil em alguns meses. Acontece que esses resultados só são possíveis porque nos últimos anos eu não só aprendi, mas eu masterizei qual é o novo jogo do Instagram. Eu acompanhei cada artigo e cada pronunciamento dos criadores e diretores do Instagram. Eles não apenas querem que você viralize o seu conteúdo, mas também querem que as pessoas se conectem com você. Justamente porque quando isso acontece, eles passam mais tempo na plataforma. E claro que quanto mais tempo na plataforma, melhor pra eles, né? Hoje, uma das formas mais simples, mais poderosas que existem pra você fazer isso é seguindo o que eu chamo de fator viciante de conexão. São 3 pilares principais que você tem que seguir à risca para que o Instagram comece a distribuir o seu conteúdo. Não para centenas, mas para dezenas de milhares de pessoas. E eu vou além, tá? Esses seguidores não vão ser apenas números bonitinhos de vaidade no seu feed, e sim pessoas que estão dispostas a te defender e a comprar qualquer coisa que você oferecer. É aqui que o seu Instagram começa a virar um negócio de fato para você. Bom, então vamos lá. O primeiro pilar é um formato viciante de conteúdo. Um formato é um tipo específico de conteúdo que um criador usa de uma maneira recorrente para atrair, engajar e reter seguidores. Ele funciona como um território mental, ou seja, algo que o público associa diretamente ao criador. Se você cria vídeos dentro de um mesmo formato, quem engajou uma vez tem mais chance de receber os seus próximos conteúdos. Porque o algoritmo funciona como um garçom, serve o que já sabe que você gosta e ele acerta sempre. Se alguém assistiu o seu vídeo até o final, mesmo que ele não tenha curtido ou comentado, o sistema consegue entender que aquela pessoa quer mais do mesmo. E se o seu conteúdo mantém a mesma estrutura visual, o mesmo padrão repetitivo e consegue criar o efeito de previsibilidade, o algoritmo entrega de novo e de novo.
Por isso que tem criador grande que não varia muito o estilo de vídeo, é só você observar. Eles encontram um formato viciante que o público já aceitou e quer consumir de forma repetitiva. Olha só alguns exemplos. O Arthur Paek, a Mari Kruger, a Cíntia Chagas. Se você ficar mudando de formato toda hora, você vai ficar tipo aquele figurante de novela, que aparece sempre, mas ninguém nunca lembra o nome. Sem um formato viciante, você nunca vai conseguir criar o hábito forte o suficiente para o algoritmo reconhecer e distribuir. E mais do que isso, tá? Você consegue irritar quem está consumindo seu conteúdo. Porque quem gostou de um dos seus conteúdos que você produziu, quer mais daquilo que ele gostou, e não um post diferente por dia. E eu sei que isso parece contra-intuitivo, mas é assim que os maiores estão fazendo. O segundo pilar é o gancho. O gancho é a primeira visão do seu conteúdo. O objetivo é fazer com que as pessoas parem de rolar o feed e prestem atenção em você. Se o seu gancho for fraco, ninguém vai ver o resto do seu conteúdo. Quão incrível ele seja. Um bom gancho carrega 3 características fortes juntas. Número 1, textual. A primeira frase ela tem que ser forte. Pode ser polêmica, pode gerar uma curiosidade ou prometer alguma coisa irresistível. Exemplo, o seu conteúdo não engaja porque é chato, e eu vou te provar. Segundo, o auditivo. Sem ficar usando música em alta, tá? Você vai usar uma música que faz sentido com o seu conteúdo e efeitos sonoros que ajudam a captar a atenção. Assim como nesse conteúdo. Seja muito bem-vindo a mais um Segredinho Sujo do Marketing. E o terceiro é o visual. Os primeiros frames importam muito mais do que você imagina. Então, seja criativo, muda o ângulo, quebra o padrão, usa alguma animação para você conseguir capturar a atenção de quem tá te vendo. Eu passo 80% do meu tempo pensando no gancho. Porque se ele falha, o resto do vídeo não importa. O público tem uma atenção de um peixinho dourado hoje. 8 segundos. No máximo, e olhe lá. Então você tem que ser criativo. O terceiro pilar provavelmente é o mais importante, mas eu não vejo absolutamente ninguém do mercado falando sobre isso. Ele é o pilar da previsibilidade. O grande erro que a maior parte das pessoas cometem quando se fala de criar conteúdo que escala é justamente querer tirar as coisas da própria cabecinha, principalmente no começo. Pensa bem, você ainda não consegue entender o algoritmo, você ainda não entende nada de persuasão nas redes sociais, você não sabe exatamente qual é o assunto que o seu público está mais disposto a consumir. Você concorda comigo que as chances de você acertar um conteúdo que saiu da sua cabecinha são muito baixas? Por isso, quando eu falo de previsibilidade, eu falo que você tem que jogar o jogo das estatísticas a seu favor, ou seja, roubar como um artista. Nesse exato momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, algum concorrente do seu nicho está escalando o conteúdo. Quando você entende qual é a estrutura invisível desse conteúdo e consegue modelar ela para o seu posicionamento, para o seu perfil e adicionar umas pitadas de personalidade e conhecimento nele, as chances de você acertar aumentam em pelo menos 10 vezes. Pelo menos, sério. Porque começar a produzir conteúdo da sua própria cabeça é igual a tentar cozinhar algum prato que você nunca fez no olho, sem seguir nenhuma receita. Qual é a chance de dar certo, gente? Zero. Primeiro porque você precisa seguir uma receita. E depois, com conhecimento e resultado, você começa a criar suas receitas. É assim que funciona. Eu faço isso, os maiores influenciadores e criadores do Brasil fazem isso, até o próprio Mark Zuckerberg faz isso no Instagram. Um exemplo é esse conteúdo aqui. Antes mesmo de postar ele, eu já sabia que ele ia performar muito bem. Porque eu peguei a estrutura invisível de um conteúdo de outro nicho, fiz as adaptações necessárias e coloquei os meus temperinhos. E em menos de 24 horas, ele já estava com mais de 50 mil visualizações. É isso que eu chamo de jogar o jogo do algoritmo a seu favor. Quando esses 3 pilares estão alinhados dentro do seu perfil, o seu conteúdo gera o que eu chamo de fator viciante de conexão. O nome já entrega o segredo. O FVC é uma estratégia que combina ciência e emoção, para criar uma conexão tão forte que o público não consegue te ignorar. Mas calma, não se ilude. Não é sobre ficar fazendo reels engraçadinho, dar uma repaginada na bio ou ficar escolhendo uma paleta de cores bonita, tá? Isso é básico, o FVC vai muito além. Ele é como um fio de ouro invisível, que atravessa toda a sua comunicação. Desde a forma como você aparece no seu feed até a sensação de pertencimento que o público tem quando consome o que você cria. E o que é que faz tudo isso funcionar? É muito simples. O FVC ele ativa os neurotransmissores mais poderosos do cérebro. A dopamina, que é de prazer e recompensa, e a ocitocina, que é de conexão e confiança. Essa combinação é o que faz as pessoas quererem mais compartilharem o que você faz e se sentirem emocionalmente ligadas a você. Elas ficam apaixonadas. Se usado do jeito certo, é game over pro algoritmo. Você cria não só seguidores, mas uma legião fiel que ama o seu conteúdo. E bom, quando eu mostrei e contei tudo isso pra Marcela, ela ficou com o pé atrás, né? Já que ela já tinha tentado várias outras estratégias que não tinham dado certo. Mas naquela situação ela não tinha muita saída. Então eu passei exatamente o passo a passo para ela fazer com que esse fator estivesse presente em todos os conteúdos dela. E eu fiz questão de acompanhar de perto, porque foi a história que mais me marcou, né? Nos primeiros dias eu confesso que não aconteceu muita coisa. Uns comentários a mais, um pouco mais de visualização no perfil dela, mas foi no 5º dia que ela me ligou de manhã eufórica.
Ela falou pra eu entrar no post que ela tinha feito na noite anterior. E quando eu olhei o post, era um Reels que tinha mais de 40 mil visualizações. E detalhe, tá? Várias pessoas comentando o quanto aquele conteúdo tinha impactado a vida delas. Não era comentário de uma linha, era textos e textos. E era exatamente disso que eu tava falando pra ela. Dali em diante, foi um atrás do outro que ela conseguiu acertar. E pouco a pouco, ela foi se tornando referência. E o único problema dela se tornou dar conta de tanto cliente. Ou melhor, Fãs que queriam contar com o serviço dela. Eu lembro até hoje que ela me mandou uma mensagem, depois de alguns meses, dizendo que ela tinha mudado a vida dela pra sempre. E que finalmente ela podia colocar a filhinha dela em uma das melhores escolinhas do bairro. Esse é o poder de uma marca pessoal forte no Instagram. inclusive a Marcela deve estar vendo essa aula agora também. A partir daquele momento, eu soube que eu estava no caminho certo, criando uma coisa que qualquer pessoa conseguiria replicar. Quando o fator viciante de conexão entra em cena, ele transforma o conteúdo em algo que não é apenas consumido, mas desejado, sabe? Ele faz com que as pessoas sintam que pertencem ao que você cria, que fazem parte de uma coisa maior. E diferente das estratégias rasas que ficam forçando aquele engajamento momentâneo, o FVC opera de uma forma muito mais inteligente. Ele faz com que as pessoas, por conta própria, cheguem à conclusão de que o seu perfil é essencial. Elas não estão ali só porque apareceu no feed, mas porque elas escolheram estar ali. Esse é o segredo por trás de quem cresce exponencialmente aqui nas redes sociais. Uma fórmula viciante que consegue ativar a emoção e cria fidelidade, faz com que o público queira voltar sempre, sem que você precise ficar implorando por comentário ou curtida. Depois que eu comecei de fato, intencionalmente, a aplicar esse fator viciante de conexão, os meus resultados simplesmente decolaram. Foi com o fator viciante de conexão que eu consegui levar uma empresa à abertura de capital em 2021. E é graças a ele que até hoje todos os meus clientes são reconhecidos como autoridade nas suas áreas. O FVC não cria audiência por vaidade. Ele cria uma comunidade que compra, recomenda e cresce com você. E isso, pequeno gafanhoto, é o que realmente move o jogo. O Instagram vira um negócio lucrativo pra eles. Porque é disso que a gente tá falando, né? Porque seguidor não paga boleto nem coloca comida na mesa. Cliente, sim. É por isso que eu não tô te ensinando nenhuma técnicazinha de viralização barata. E bom, antes, se tu quisesse aprender esses fatores viciantes de conexão que eu uso, tu teria que aplicar para contratar o serviço da minha empresa de consultoria e encarar uma fila de espera de alguns meses. Mas um dia eu tava conversando com um dos meus conselheiros e ele olhou pra mim e perguntou: Di, por que tu nunca ensinou o que tu faz pra outras pessoas? Você é uma das melhores que eu conheço. Eu confesso que eu fiquei um bom tempo pensando no que ele me falou. E aí eu tomei uma decisão e eu fiz uma promessa pra mim mesma, que eu iria ajudar o máximo de pessoas a fugir dessas armadilhas de guru de viralização e realmente começarem a dominar o jogo de serem relevantes no Instagram, pra poderem transformar a própria presença online em um negócio de fato. E não em métrica de vaidade. Pra ser sincera, eu fiquei muito tempo pensando em como eu conseguiria transformar um serviço premium que eu entrego pra grandes clientes em algo realmente bom e simples de implementar. E eu cheguei a contratar consultorias caríssimas só pra conseguir organizar isso da melhor forma possível e foram assim mais de um ano tentando elaborar isso. Foi aí que eu cheguei numa solução. Eu decidi transformar os fatores viciantes de conexão em uma experiência digital, que não fosse simplesmente um curso teórico com aulinha gravada que você já deve ter visto por aí, mas sim uma imersão prática e vívida, ensinando na prática, com cases reais e bastidores, de como aplicar essa técnica poderosa nas suas redes sociais e nas de quem mais você precisar. E olha, eu vou ser transparente com você. Levou muito tempo para eu e a minha equipe pensarmos em como a gente poderia pegar o que era uma experiência presencial, que já funcionava muito bem, e transformar em uma experiência digital. E hoje, depois de muita dedicação, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente pode sim oferecer isso no que eu nomeei de Efeito Di, o único treinamento de criação de conteúdo voltado para transformar o seu Instagram em um negócio, que é escalável e lucrativo. Sem ficar fazendo vídeo que foge completamente daquilo que você acredita. Agora, eu quero que você faça um rápido exercício aqui comigo. Eu sei que você já cansou de se frustrar mês após mês, gastando dinheiro com curso, estratégia e promessa vazia, esperando um resultado que nunca chega. Enquanto isso, você vê sim novos criadores surgindo do absoluto nada, sem conhecimento técnico, sem experiência de mercado, mas conquistando um público e ganhando muito mais dinheiro por você da noite pro dia. Mas e se existisse um passo a passo imersivo e prático, que ensinasse você a usar o fator viciante de conexão para botar um ponto final nesse amadorismo? E se você pudesse, com apenas alguns ajustes estratégicos no seu conteúdo, ativar a dopamina e a ocitocina no seu público, sendo você mesmo e fazendo com que eles não só consumam os seus conteúdos, mas também se tornem fãs, apaixonados e prontos para se tornarem clientes? Um passo a passo, aliás, que literalmente qualquer pessoa com internet e 20 minutos por dia pode começar a aplicar ainda hoje. Isso faz sentido pra você? Bom, eu vou te dar só alguns exemplos. Lá dentro eu vou te mostrar o segredo que eu aprendi assistindo os filmes do Steven Spielberg para conseguir criar roteiros que tocam nas dores e desejos mais profundos do seu público, onde te seguir é a única opção que eles têm. Eu vou te mostrar também o formato viciante de distribuição orgânica usado pela Virgínia e pelo Renato Cariani, para fazerem com que as pessoas consigam consumir o conteúdo deles como se fosse uma droga. Eu coloquei também técnicas de
espionagem inspiradas na loja Zara para conseguir encontrar conteúdos validados com alto potencial de escala, mas que vão abaixo do radar do algoritmo e que você pode modelar e replicar para aumentar as chances de acertar um conteúdo em até 83%. E isso não é nem o começo, tá? Porque eu vou te passar a tática de guerrilha que a Coca-Cola usa para ser a marca mais lembrada na mente das pessoas dentro do supermercado. E como que você pode fazer o mesmo em relação aos seus concorrentes, para conseguir se destacar em meio a um mar de conteúdos por aí. Agora eu quero que você imagine aqui comigo. O que mudaria na sua realidade hoje se o seu Instagram, em questão de semanas, virasse uma máquina de atrair clientes em alta escala? Como que ficaria a sua vida se você fosse visto como uma referência na internet também? Bom, olha só, eu realmente pensei muito antes de começar a divulgar as estratégias que eu uso com os meus clientes aqui na internet, tá? Da mesma forma que muitas pessoas vão usar isso que eu vou ensinar para transformar vidas em negócios, outras podem usar para uns fins não tão éticos, Se é que você não entende. e segundo, em respeito aos meus clientes que pagaram e ainda pagam caro por essa mesma estratégia. Se eu fosse me basear só por um dos meus pacotes mais simples, E eu vou revelar um dado pessoal meu aqui, tá? eu teria que cobrar por volta de R$15 mil por esse sistema. Para você ter uma ideia, você está recebendo um dos 100 acessos dessa versão do Efeito Di antes de absolutamente todo mundo. Quando eu abrir para o público geral, eu vou cobrar pelo menos R$1.000 por isso. Mas como eu te disse, eu não tô aqui fazendo isso para ficar rica, e sim para realmente ajudar as pessoas bem intencionadas a serem ouvidas e terem relevância com o que elas merecem aqui na internet. Porque como diria o grande Martin Luther King, o que me preocupa não é o barulho dos mal intencionados, mas sim o silêncio dos bons. Portanto, se você chegou até aqui, não vai precisar pagar esses 15 mil, obviamente. Muito menos pagar os R$1.000. Somente aqui, nessa página, clicando no botão abaixo, você pode liberar o seu acesso ao Efeito Di por 12 vezes de R$30,72, ou um único pagamento de R$297 à vista. Sinceramente, isso equivale a uma fração do que vai ser ter uma comunidade de pessoas que te admiram e estão dispostas a comprar o que você realmente vale, né? Convenhamos. Tem pessoa que com um único vídeo recupera esse valor multiplicado por 10. Muitas vezes já no primeiro conteúdo. E tudo isso só está disponível para ti porque tu assistiu essa aula até aqui. E caso esses 100 acessos tenham se esgotado, vai aparecer um aviso aí na sua tela. Mas, se você for um dos felizados, aproveita essa chance, me ouve e cai pra dentro. Mas isso não é tudo, porque eu não quero que você se sinta pressionado a tomar nenhuma decisão. Então olha só, tu já deve saber também que qualquer coisa que tu compra aqui na internet tem 7 dias de garantia, né? Mas como eu confio tanto que você vai ter resultado, eu decidi firmar uma sólida garantia em cartório aqui de 15 dias. O dobro do que as pessoas oferecem por aí. Ou seja, tu libera o teu acesso, testa os primeiros conteúdos e vê os resultados que eles vão gerar no teu perfil. E se mesmo assim tu achar que todo o público que vai chegar no teu perfil Não é o suficiente? ou simplesmente não gostar do curso, eu faço questão de devolver cada centavo na mesma hora. Porque o meu objetivo aqui é te ajudar a ser visto, lembrado e amado pela tua audiência. Se eu não conseguir fazer isso, eu não quero teu dinheiro. Ou tu transforma o teu Instagram em uma máquina de engajamento que atrai todos os dias pessoas que estão dispostas a consumirem o teu conteúdo que tu vende, ou você não paga absolutamente nada. Simples assim. Mas eu ainda não terminei, tá? Eu separei mais 2 presentes, 2 bônus que tu vai receber sem pagar um centavo a mais se tu conseguir garantir a tua vaga na primeira turma, então presta atenção. O primeiro presente é o workshop Diretor de Câmera do Celular. Você vai aprender os segredos para gravar vídeos com qualidade e escala, diretamente do seu celular, seja ele iPhone ou Android. Se você acha que precisa de uma câmera profissional para crescer no Instagram, você tá enganado. Porque com os ajustes certos e com o workflow otimizado, você pode gravar conteúdos que capturam a atenção e aumentam o seu engajamento sem ficar precisando de equipamento caro, tá? Esse presente inclui as melhores configurações de câmera para iPhone e para Android, ajustes prontos para você conseguir maximizar a qualidade e nitidez dos teus vídeos, uma masterclass completa de produção de vídeo com o celular para você aprender a criar conteúdos que são dignos de escala sem precisar ficar pensando em edição complexa, e o fluxo de produção rápido para conteúdo, que é um método testado para criar conteúdo em alta velocidade e conseguir otimizar o tempo aumentando a sua produção sem mais esforço. Esse treinamento ele tem um valor de R$197, mas você vai receber ele totalmente de graça, se você garantir o Efeito Di. O segundo presente é a Masterclass Confiança na Frente da Câmera. Você vai aprender a falar na câmera com mais naturalidade e segurança, sem nervosismo e sem bloqueio. Se você sente que os seus vídeos poderiam ser mais envolventes, mas você trava na hora de gravar, esse presente vai transformar sua presença diante das lentes. Esse treinamento inclui um método de 5 minutos para você conseguir vencer o medo da câmera e um framework que é rápido e eficaz para você acabar com a insegurança de se expressar com autenticidade, sendo quem você é. Ele também inclui técnicas para você conseguir eliminar a timidez e nunca mais ficar se sentindo desconfortável ou artificial, tipo aquele boletão no posto, quando você fala com seus seguidores. Você também vai ver como gravar em público sem vergonha e descobrir quais são os truques psicológicos e estratégias para você filmar de qualquer lugar sem ficar com medo de julgamento. Esse mini curso custa R$147, mas você vai receber ele totalmente de graça se você garantir o seu acesso ao Efeito Di. E bom, hoje eu mostrei pra você a verdade sobre o que tá realmente te impedindo de crescer no Instagram. Eu consegui revelar pra você o fator viciante de conexão e como ele consegue usar os gatilhos mais poderosos do cérebro